assunto de hoje é tradução de documentos. Quais documentos que eu preciso traduzir nesse processo de imigração aqui para o Canadá? Olá, meu nome é Lúcia, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal e o assunto de hoje é um dos mais pedidos por vocês toda vez que eu acabo postando algum vídeo de passo a passo aqui no nosso canal. Se porventura você ainda não assistiu nenhum desses vídeos, saiba que nós temos vídeos sobre o passo a passo do processo de aplicação do visto de turista, do processo de aplicação do visto de estudos e também da abertura do perfil no Express Entry, que é o processo de imigração federal aqui do Canadá. Então, toda vez que eu acabo publicando algum vídeo nesse sentido, ali nos comentários a maioria das perguntas é sobre a tradução dos documentos. Quais são os documentos que eu obrigatoriamente preciso traduzir nesse processo de imigração? Então, cada processo tem a sua particularidade quanto aos documentos, mas uma regra, um padrão é muito claro no site oficial do Canadá, que é todo documento que não estiver nas línguas oficiais do país, que é o inglês e o francês, esses documentos obrigatoriamente deverão estar traduzidos para o inglês ou o francês. Então, no site oficial do Canadá, eles até usam a palavra must, que significa deve. Então, eles deverão ser traduzidos para o inglês ou para o francês. Então, se porventura você está pensando em adicionar algum documento à sua aplicação, algum supporting document, como eles falam, né? Algum documento que vá realmente te auxiliar no seu processo de imigração, que vá explicar alguma condição do seu processo de imigração, esse documento, obrigatoriamente, ele precisa estar em inglês e francês. Então tá, Lúcio, então significa que basta eu digitar ali no Google Tradutor, colocar todas as informações em inglês e francês? Não. Existe um padrão que você precisa seguir para essas traduções. E no site oficial do Canadá, você encontra todas as regras desse padrão. Eu, inclusive, vou deixar esse site aqui na descrição do perfil, mas, em suma, o que eles acabam falando? Que essa tradução, ela realmente precisa ser feita por um tradutor certificado ou, então, que esse tradutor, que essa tradução, ela seja acompanhada pelo affidavit. O que é isso? É uma declaração juramentada de que aquele documento, aquela tradução, ela está seguindo exatamente tudo que está no documento original. E, inclusive, um ponto bem importante ali do site oficial do Canadá, desses critérios de tradução, é que todo selo, todo stamp que tiver no documento original, ele também precisa ser traduzido. Então, se porventura no documento original tiver qualquer selo, qualquer carimbo, todos esses detalhes também precisam ser traduzidos. Então, quando você receber aí a sua tradução do tradutor juramentado, dá uma olhada lá se esses detalhes eles estão em acordo com o que está escrito ali no site oficial. Caso contrário, o agente de imigração ele tem o direito de retornar a sua tradução para que ela seja feita novamente, seguindo ali os critérios do site oficial do Canadá. E uma pergunta muito comum também é sobre a validade desses documentos. Então, lá no site oficial também existe uma nota em relação à validade desses documentos e que, em suma, diz que se não houve qualquer alteração no documento original, então aquela tradução ela continua válida. Agora, se houver qualquer alteração no documento original, então sim, aquela primeira tradução ela perde a validade e teria que ser feita uma nova tradução. E também está descrito algo bem importante ali no site oficial: se porventura você adicionar qualquer documento na sua aplicação que esteja em outro idioma, que não seja inglês ou francês, o agente de imigração ele pode retornar a sua aplicação como incompleta. Então, por isso que é preciso realmente conhecer essas regras e seguir esses padrões na hora de você fazer a tradução dos seus documentos. Beleza, Lúcia, já entendi que todos os documentos que eu adicionar na minha aplicação que não estejam em inglês e em francês, eles precisam ser traduzidos, mas quais são esses documentos, não é mesmo? Várias pessoas têm dúvida em relação a quais documentos elas precisam adicionar em cada uma das aplicações. Então, saiba que esses documentos, eles realmente diferem de aplicação para aplicação. Se você vai fazer para turista, é uma lista de documentos. Se você vai fazer para estudante, é outra lista de documentos. Se é para residência permanente, depende ainda do programa que você está aplicando. Mas eu vou abrir, inclusive, aqui o site oficial para mostrar para vocês que existe até uma lista de documentos ali mesmo no site oficial. Quando você digita no Google Study Permit Documents
Canada. Visto de estudante, documentos, Canadá, bem simples mesmo, usando só as keywords, né, as palavras-chave. Você vai encontrar o primeiro site ali, é o site oficial do Canadá, mostrando exatamente os documentos que você precisa para fazer aquela determinada aplicação. Então, aqui no site oficial do Canadá, você encontra os documentos necessários para a aplicação do Study Permit. Então, ele fala aqui que você precisa a prova de aceitação do college, a sua prova de identidade e também do seu financial support, né, do seu suporte financeiro. Então, você vem aqui embaixo e você consegue ver quais são os documentos obrigatórios para provar, né, a sua questão financeira. Então, aqui ele coloca como que você pode provar os seus fundos, se você tem fundos o suficiente para se manter aqui no Canadá. Um desses documentos é o seu holerite dos últimos 4 meses. Lúcia, isso é importante? Se está escrito no site oficial, é importante. Então, esse documento que você vai tirar do banco ali do Brasil, claramente ele precisa ser traduzido, porque esse statement, né, esse holerite do seu banco, esse extrato do seu banco, ele estaria em português. Então, se ele está em português, seguindo a regra clara ali do site oficial, todo documento que não está em inglês e em francês precisa ser necessariamente traduzido para um desses idiomas oficiais aqui do Canadá. Então, seguindo essa regra, tudo que estiver na sua aplicação que você vai estar provando a sua questão financeira, necessariamente precisa ser traduzido também. E, inclusive, no site oficial do Canadá, tem uma lista de documentos caso você queira fazer a sua aplicação do Work Permit, por exemplo. Ela é específica para os aplicantes ali do Brasil. Então, vou mostrar aqui na tela para vocês, ó, a aplicação de Work Permit São Paulo Visa Office, que é o checklist. Então, tem disponível em português. Basta você descer aqui. Inclusive, eu vou deixar esse documento na descrição do vídeo para vocês também, ó. Application for a Work Permit, a aplicação para o Work Permit Checklist. Então, vem aqui embaixo, ó, tá em português para você. Tem um formulário que você precisa aplicar, 2 fotos, passaporte válido, oferta de emprego, prova que atende os requisitos do emprego. Então, olha lá, formação acadêmica, certificação profissional, todo e qualquer documento que esteja em português e que você precisa utilizar ele ali na sua aplicação, ele necessariamente precisa estar em inglês ou em francês, incluindo a carta do empregador, incluindo a questão da sua formação acadêmica, dependendo da aplicação que você for fazer, todos os documentos que estiverem em português e que eles são importantes para a sua aplicação, eles precisam estar em inglês ou francês. E seguindo essa mesma lógica, eu trouxe aqui para vocês também os documentos necessários para o programa Express Entry, só para vocês terem uma ideia dos documentos que eles acabam pedindo e que necessariamente também terão que ser traduzidos, como por exemplo, olha só, documentos para a sua aplicação de residência permanente, Police Certificates. Esse documento você consegue ali no site da Polícia Federal e ele vem em português. Então, se você vai fazer a sua aplicação para residência permanente, esse documento ele precisa necessariamente ser traduzido. A prova de fundos também é baseado ali naquilo que a gente falou em relação ao visto de estudos também. Tudo que tiver em português precisa ser necessariamente traduzido para inglês ou francês. Aí que vem alguns documentos interessantes de serem analisados. Birth Certificate. Nesse caso aqui, ó, para o Express Entry, se for um filho dependente, né, uma criança que seja dependente, precisaria fazer a tradução desse documento. Certidão de nascimento, ela só é exigida em alguns programas de imigração. Então, seria interessante que você olhasse o programa de imigração para o qual você vai aplicar, né, antes de você fazer essas traduções desnecessárias. Alguns programas vão pedir e outros programas não vão pedir. Um outro documento que também pode ser pedido é a sua certidão de casamento. É interessante que você faça a tradução da sua certidão de casamento, não apenas para a aplicação da sua residência permanente, mas em outros casos aqui no Canadá pode ser que seja exigido que você tenha a certidão de casamento traduzida. Enfim, eu trouxe esses exemplos aqui só para vocês terem uma ideia de alguns documentos que poderão ser exigidos que você faça a tradução quando você for aplicar para os programas de imigração. Tá, Lúcia, beleza, eu entendi, mas e outros documentos que eu necessariamente devo fazer a tradução? Eu trouxe aqui uma lista de documentos que eu fiz uma postagem lá no nosso Instagram falando sobre tradução de documentos, então as pessoas começaram a mandar perguntas em relação a esses outros documentos que pode ser que você precise de tradução e vou trazer
cada um deles aqui pra gente discutir se precisa ou não de tradução. Então, começando aqui com RG e CPF. Será que eu preciso traduzir meu RG e meu CPF? Não. Esses são os documentos que você precisa no Brasil. O seu documento de identidade do Brasil. Seu CPF é do Brasil. Seu documento de identificação aqui no Canadá, inicialmente, vai ser o seu passaporte. Então, por isso que você não precisa traduzir o RG e o CPF, porque eles são os documentos de identificação lá do Brasil. E falando em passaporte, será que eu preciso traduzir o meu passaporte? Não, o seu passaporte, ele já contém as suas informações em inglês. Se você olhar ali no seu passaporte, ali onde está escrito campo, ali no início do passaporte, você vai ver que já está em inglês. Então, você não precisa fazer a tradução do passaporte. Carteira de trabalho, será que eu preciso fazer a tradução da minha carteira de trabalho? Aqui no Canadá, para você informar, para você declarar alguma experiência de trabalho, eles aceitam uma declaração normal mesmo, mostrando ali todas as atividades que você cumpria no seu trabalho, o seu salário, qual foi o período que você trabalhou. Então, aqui no Canadá, você precisa de uma declaração do seu empregador. Tanto é que quando você vai aplicar para um programa de imigração que exija que você mostre a sua experiência de trabalho, principalmente para você conquistar uma job offer, eles pedem uma declaração do seu empregador e não a sua carteira de trabalho. Então, você não precisa traduzir a sua carteira de trabalho. Carteira de vacinação. Será que eu preciso traduzir a minha carteira de vacinação? Essa é uma pergunta que eu faço para você que está nos assistindo. Eu nunca ouvi falar de alguém que traduziu a carteira de vacinação e que trouxe aqui para o Canadá. Se porventura você utilizou a sua carteira de vacinação aqui no Canadá, se você precisou traduzir, escreve aqui nos comentários para mim, que eu realmente nunca ouvi falar. Então, eu vou deixar que vocês respondam essa pergunta. E carteira de motorista, será que eu preciso traduzir a minha carteira de motorista? Eu traduzi a minha carteira de motorista para eu chegar aqui no Canadá, porque existe um período onde você consegue dirigir aqui no país sem precisar necessariamente a sua carteira de motorista aqui do Canadá. E essa regra, ela varia de província para província, por isso que é tão importante você estudar sobre as províncias aqui do Canadá. Não apenas nesse sentido, mas em saúde, enfim, várias questões, elas mudam de província para província, e a habilitação é uma delas. Então, aqui na província de Ontário, eu consegui algumas vezes alugar carro apenas com a tradução da carteira. Em outros lugares, eles não me permitiram alugar o carro apenas com a tradução simples e juramentada, da carteira de motorista. Muitos aconselham você a pedir a PID. O que é a PID? É a Permissão Internacional de Direção. E você consegue pedir essa permissão por meio do site do Detran. Eu até vou mostrar aqui para vocês no site, onde mostra que o Canadá é um dos países onde a PID é reconhecida. Então, você consegue sim utilizar a PID aqui no Canadá. Mas, inclusive, eu até fiz um vídeo sobre as questões que você precisaria fazer assim que você chega no país, e na minha opinião é muito interessante e vantajoso você fazer a carteira de motorista na província onde você vai morar. Isso vai te ajudar em muitos aspectos e você já vai ter um documento de identificação canadense. Mas eu sempre gosto de deixar aberto aqui nos comentários, se você tem alguma experiência, tanto com a PID quanto a carteira de motorista traduzida, como que foi o seu processo para tirar a carteira aqui no Canadá, deixa aqui nos comentários que a sua experiência pode ser muito produtiva para as pessoas que estão nos assistindo. E uma outra questão é o histórico escolar e o diploma. Será que eu preciso fazer a tradução? Se porventura você quer fazer a equivalência do seu diploma, é sim interessante que você faça a tradução desses documentos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a equivalência do diploma. Eu recomendo esse vídeo para todas as pessoas que pretendem imigrar aqui no Canadá. Tem uma informação muito importante que inclusive pode aumentar a sua nota no Programa Federal de Imigração, então vale a pena assistir. Vou deixar ele aqui em cima. E se você pensa em fazer a equivalência do diploma, é sim interessante você fazer a tradução do histórico escolar e também do seu diploma. E agora, compartilhando uma experiência bem pessoal, um dos documentos que eu tive que traduzir recentemente foi o meu histórico militar. Para quem não sabe, eu fui bombeira militar no estado do Paraná por 6 anos e eu fiz a minha aplicação para residência permanente, e um dos documentos que eles me pediram foi o meu histórico completo desses 6 anos como militar no Brasil, e esse documento, obviamente, ele estava em português e eu tive que fazer a tradução
para o inglês. Mas no meu caso em específico foi uma situação bem atípica, porque o meu processo de imigração ele já tá rolando aí há quase 2 anos e esse foi um documento complementar que eles pediram no meio do processo. No início do processo eu já tinha preenchido todos os formulários, né, de histórico militar, mas eles pediram um documento direto lá do Brasil, provando absolutamente tudo em relação ao meu histórico militar, e o agente de imigração, ele me deu 7 dias para eu apresentar toda essa documentação traduzida. Naquele momento eu estava fazendo uma viagem exploratória pelo Canadá, eu realmente não tinha muito tempo, eu liguei em caráter de urgência lá pro Paraná, lá pro departamento, né, dos bombeiros do Paraná, pedindo esse documento com urgência. Felizmente, eles conseguiram me mandar esse documento em poucos dias e eu tive que fazer a tradução correndo, sabe? Eu tinha pouquíssimos dias, menos de 48 horas para fazer essa tradução. Foi então que eu encontrei uma empresa chamada Yellowlink. Eles conseguiram fazer essa tradução para mim em menos de 24 horas. Eu fiz todo o cadastro no site, entrei em contato com o suporte, eu expliquei toda a minha situação, fui gentilmente atendida e eles conseguiram fazer toda essa tradução em tempo para eu conseguir completar a minha aplicação da residência permanente. O atendimento deles foi tão bom que eu resolvi entrar em contato com a equipe da Yellowlink para ver se eu conseguiria compartilhar sobre eles aqui nas nossas redes sociais e também pedir para eles um cupom de desconto. Então, nós conseguimos um cupom de desconto para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição e eu também vou deixar o contato do suporte. Se porventura você tiver qualquer dúvida em relação ao processo de tradução de documentos, não hesite em entrar em contato com o suporte, porque esse momento, essa questão de tradução de documentos, ela é muito delicada no seu processo. Qualquer erro na tradução pode sim fazer com que a sua aplicação ela seja recusada. Então, não brinque com uma questão tão importante como essa. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com o suporte deles, eu vou deixar aqui na descrição e você consegue então fazer o seu pedido de orçamento pelo link. Basta você entrar no site oficial da Yellowlink, você completa o seu e-mail aqui para você receber o cupom de desconto. Depois disso, basta você fazer o cadastro do orçamento instantâneo. Em menos de 1 minuto, você recebe quanto que vai custar fazer a tradução de todos os documentos e então basta fazer o pagamento e finalizar o seu pedido de tradução. E eu espero que esse vídeo ele tenha sido útil para você, que eu tenha conseguido sanar várias das suas dúvidas. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um sininho aqui embaixo, se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. Se você tem algum comentário a fazer em relação ao processo de tradução de documentos, fique à vontade em escrever aqui nos comentários. Cada comentário, obviamente, que agrega no conteúdo que a gente apresenta por aqui, então não deixe de escrever o seu comentário aqui e deixe o like também aqui para nós, que isso sempre nos ajuda aqui no nosso canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!